Muito bom dia, companheiros, ministros, no reino do nosso amado Senhor Jesus Cristo, na igreja do Senhor Jesus Cristo, nesse tempo final. Vocês que estão presentes e os que estão através do satélite Amazonas, em diferentes nações, é um privilégio e grande bênção estar com vocês nessa ocasião, para compartilhar com vocês os momentos de companheirismo ministerial em torno da Palavra de Deus e o seu programa correspondente a esse tempo final, para o qual leiamos em Apocalipse, capítulo 8, Apocalipse capítulo 8, versículo 1 em diante, onde diz, versículo de 1 ao 5, onde diz: E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora, e vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas, e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo o incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e um terremoto. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Podem se sentar, queiram ter a bondade. O mistério do sétimo selo e a sétima trombeta. O sétimo selo, o reverendo William Branham disse que é a vinda do Senhor, do qual Cristo, falando em São Marcos, capítulo 14, capítulo 13, São Marcos capítulo 13, versículos 26 em diante diz: Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Então enviará os seus anjos, e ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota as folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes suceder estas coisas, sabei que já está perto, às portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Esto de lo cual nos habla que nadie sabe el día ni la hora,
Isso do qual nos fala que ninguém sabe o dia, nem a hora, nem mesmo os anjos, nem mesmo o Filho, ou seja, Jesus Cristo, ainda estando na terra, é o mistério da vinda do Senhor. O mistério que Apocalipse capítulo 8, versículo 1 causou silêncio no céu. Porquanto os anjos não sabiam quando foi aberto no céu o sétimo selo, então souberam e guardaram silêncio para que o inimigo de Deus, o diabo, não soubesse, não conhecesse esse mistério e não pudesse fazer uma imitação perfeita do que seria a vinda do Senhor. Por isso, o reverendo William Branham disse, falando da revelação do sétimo selo, se eu pudesse ter revelação e ficar calado, isso seria outra coisa, mas se a recebesse e falasse abertamente do que seria a vinda do Senhor, então sairiam muitos imitadores, porque o diabo enviaria espíritos malignos de nível alto no reino das trevas para imitar a vinda do Senhor e tentar enganar aos escolhidos de Deus mesmo com essas imitações. Uma imitação é algo que se parece ao verdadeiro. O reverendo William Branham disse que sempre que o diabo vê que Deus vai fazer algo, que vem algo da parte de Deus, o diabo tenta fazer imitações para, assim, criar um ambiente mau, de forma que quando chegue as verdadeiras pessoas, ele diga, é a mesma coisa, isso é a mesma coisa que fulano de tal fez e fulano de tal fez. Como aconteceu com a vinda de Cristo na sua primeira vinda, antes vieram Teudas e Judas, e muitos acharam que esses eram o Messias, e muitas pessoas o receberam e morreram, e tudo se desfez. Por isso, quando estavam perseguindo os discípulos do Senhor Jesus Cristo, o qual estavam pregando o Evangelho de Cristo e proclamando que Jesus Cristo era o Messias, o Rei de Israel, o Salvador, e os levaram eles presos. E Gamaliel disse, deixe quieto esses homens, deixe essas pessoas quietas, porque se isso não for de Deus, lembrem que veio Teudas e Judas dizendo ser alguém e morreram e tudo se desfez. E assim vai acontecer com essas pessoas e tudo que eles ensinam, se isso não for de Deus, mas se isso é de Deus, não seja que isso seja de Deus e então nós nos encontremos pelejando contra Deus. Deixem que as coisas sigam caminhando, que eles sigam pregando. E se não for de Deus, tudo vai se desfazer, vai se converter em nada, mas se é de Deus, ninguém pode desfazer. E os que ficam contra vão se encontrar lutando, pelejando contra Deus. Assim tem acontecido sempre e assim acontecerá nesse tempo final. Muitos imitadores vieram atrás de João Batista e Jesus e diante deles também. E vejam, no final veio o verdadeiro. Apareceu o verdadeiro precursor e depois o precursado. Alguns estavam diretamente relacionados. O precursado cria na mensagem do precursor, cria no batismo do precursor e foi batizado. E encontramos que ele cria na forma na qual João batizava.
E agora, el precursor o precursor para el día postrero para o último dia estaria na terra e pregaria e batizaria no nome do Senhor Jesus Cristo. O precursado terá que crer no batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, porque esse é o batismo que os apóstolos pregavam em cumprimento e obediência ao que Jesus ordenou que eles fizessem. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado seria salvo. E seriam batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo, porque esse é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque Deus fez Jesus Senhor e Cristo. Portanto, o nome Senhor Jesus Cristo é o nome do Pai e do Espírito Santo para o batismo em água e para a dispensação da graça, para a redenção, para a salvação, porque não há outro nome debaixo dos céus dado aos homens na qual possamos ser salvos. Por isso, se prega o Evangelho no nome do Senhor Jesus Cristo. E por isso se ora pelos doentes no nome do Senhor Jesus Cristo. E por isso se pede ao Pai todas as coisas no nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo o que pedires ao Pai no meu nome, eu o farei, Cristo disse. E em outros lugares diz, o Pai o dará. Portanto, não tem outro nome no qual possamos pedir a Deus, não tem outro nome no qual possamos batizar as pessoas em água, porque não tem outro nome dado aos homens na qual possamos ser salvos. Não tem outro nome para a salvação. Não tem outro nome, consequentemente, para a dispensação da graça. Esse é o nome de Deus, o nome de Deus para os seres humanos, o nome humano de Deus. E agora, o mistério da vinda do Senhor para o tempo final por sua igreja, o qual é um mistério que vai ser, que foi apontado como a sua vinda, como ladrão na noite, ou seja, que vai vir e as pessoas não vão saber que terá vindo e estará com a sua igreja, se revelará à sua igreja e no meio da sua igreja e fará tudo aquilo que está prometido que ele estará fazendo no meio da sua igreja, conforme as Escrituras e conforme ao que o Espírito Santo disse através do reverendo William Branham. E vai cumprir tudo o que está prometido para ser manifestado no meio da sua igreja e lhe dará a fé de rapto, a fé para ser transformados e raptados, que é o conteúdo das 7 vozes dos 7 trovões de Apocalipse, capítulo 10, o qual revela o mistério da vinda do Senhor, ou seja, que a voz de Cristo, falando no último dia, no meio da sua igreja e à sua igreja, na etapa final, na era de pedra angular, na era de adoção, estará falando, revelando o mistério da sua vinda à sua igreja. Lembrem que Cristo veio há 2000 anos atrás e depois prometeu estar no meio da sua igreja todos os dias até o fim do mundo. Isso foi a promessa de Cristo. Ele tem estado em sua igreja em Espírito Santo desde o dia de Pentecostes e ele prometeu estar manifestado em sua igreja, ver a sua igreja se revelar em sua, vir a sua igreja, se revelar em sua igreja, dar a fé de rapto à sua igreja através da sua palavra falada, que está representada nos 7 trovões de Apocalipse, capítulo 10. Estará revelando o mistério
que não foi revelado no céu aos anjos, até que chegou o momento determinado por Deus. Estará revelando à sua igreja o mistério que não pôde revelar o sétimo mensageiro da sétima era da igreja de Laodiceia, porque ele não é uma pessoa sem nada para revelar esse mistério. Ele disse: o sétimo selo não está aberto ainda. Quando terminou a série dos 7 selos do livro selado de Apocalipse, capítulo 5, versículo 1 em diante, ele disse que esse mistério do sétimo selo é a vinda do Senhor. E ele disse que a mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, que esse mistério vai ser revelado à igreja, mas que não foi revelado naquele tempo. E disse, e esteve bem, que não foi revelado. Quando viria e como viria. Isso está por aí pela página 14 dessa mensagem, ou a página 7, eu creio que é na página 14. E agora, ele disse que o Espírito Santo vai se encarnar em um homem. Ele disse que o anjo forte que desce do céu, de Apocalipse 10, é Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo. Isso está por aí pela página 57, 59, a 57 também, a 59 e a 120, 121 do livro dos selos. E também na página 150, 185 e 186, e na página 146 e na página 352. E ele disse também que quando nosso Senhor apareça sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. A palavra, o verbo, o anjo do pacto, o Espírito Santo. E na página 131 ele disse que por essa razão é que gritam e fazem tanto ruído e não recebem nada. E isso será revelado nos trovões. Ele diz, ele vem sobre um cavalo branco, como a neve. Ele diz, aí está, o Messias. E assim por diante encontraremos em vários lugares no livro dos selos, onde ele nos fala da vinda do cavalo branco de Apocalipse 19, e nos fala da vinda do Espírito Santo encarnado, ou seja, dentro de um corpo de carne humana, para o qual a igreja tem que estar um mensageiro dispensacional, no qual o Espírito Santo se manifeste através de carne humana e venham novamente os dias como os de São Pedro e São Paulo, e venha essa etapa do juízo de Deus, que começa pela casa de Deus, e venha novamente os dias como os dias de Pedro, onde Ananias e Safira receberam o juízo. E diz o reverendo William Branham que isso vai se repetir. E também vamos encontrar a manifestação do Espírito Santo em São Paulo, onde em algumas ocasiões o Espírito Santo, através de São Paulo, traz juízo sobre algumas pessoas. E também vamos ver grandes maravilhas, milagres. Por quê?
o que aconteceu sob o ministério do Espírito Santo, São Pedro e São Paulo, é tipo e figura do que estará acontecendo sob o ministério das duas oliveiras, sob o ministério dos dois ungidos que estão diante da presença do Senhor, sob os ministérios de Moisés e Elias que estará operando o Espírito Santo no último dia, quando esteja manifestado através de um véu de carne do último dia da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E porquanto Cristo, anjo do pacto, o Espírito Santo é o mensageiro a Israel, é também o mensageiro à Igreja do Senhor Jesus Cristo. Tudo isso que está prometido para a terceira etapa, no cumprimento da visão da capa, vai se cumprir sob a manifestação do Espírito Santo, operando esses ministérios no último dia, onde a sétima trombeta, que é o ministério de Moisés e de Elias para os judeus, e o ministério do sétimo selo para a igreja, que será o ministério de Jesus Cristo no meio da sua igreja. Vejam, a sétima trombeta e o sétimo selo será a mesma coisa para os judeus, a sétima trombeta, e para a igreja o sétimo selo. Diz o reverendo William Branham no livro de Citas, página 127, 128, parágrafo 11, 50. Agora, tão logo como esta igreja, o mistério do sétimo selo, e os judeus são chamados para o mistério da sétima trombeta, que são dois profetas, Elias e Moisés. Veja, os mistérios da sétima trombeta são o quê? Moisés e Elias. Ou Elias e Moisés. Depois, no parágrafo 11, 52 desta mesma página 128, diz: ele disse que a grande trombeta tocará, soará, a grande trombeta, não trombetas agora, festa das trombetas. Há dois deles, Moisés e Elias, para chamar as trombetas, senão que sob a grande trombeta, a vinda do Senhor para anunciar José voltando, vem? Todas as nações vão se reunir em Jerusalém, amém? Isso se encontra no livro de Isaías, somente lhes dei recentemente um desses capítulos que lemos. Isaías 27, do 12 ao 13, é onde ele toca essa trombeta e todas as nações reconhecerão que Israel está em sua pátria, Deus com ela. Então a noiva virá para estar com o noivo com a noiva. E então o grande milênio, depois que o mundo inteiro for destruído por poder atômico, e haverá novos céus e um novo mundo, e viverão para sempre. Ou seja, o poder atômico que tem armazenado vai ser usado. E agora na página 128, parágrafo 130, parágrafo 164, diz: lembre que os que estão vivos e ficarem não impedirão os que estão dormindo
Porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta acaba de tocar. E essa última trombeta, como o último selo, será a vinda do Senhor. Tocará. E os mortos em Cristo se levantarão primeiro. Esse livro, então, parece não estar certo com os outros livros. Vamos ver na página 128, parágrafo 1143, diz: sob a sétima trombeta é para Israel, o mesmo que o sétimo selo foi para a igreja. Achamos sob o sétimo selo que quando estas almas que estavam sob o altar ali, as quais receberam túnicas, foram dadas, não porque as mereceram, porque estavam na dispensação, quando Deus ainda estava trabalhando em recompensa com os gentios. Ou seja, que antes da grande tribulação, eles recebem a túnica porque ainda não terá terminado a dispensação da graça. E agora, sob a sétima trombeta, é para Israel, o mesmo que o sétimo selo foi para a igreja. Ou seja, que o sétimo selo é primeiro para a igreja, e isso mesmo é depois para Israel, é a sétima trombeta. Ou seja, que a igreja vai ver a sétima trombeta e o sétimo selo ao mesmo tempo. O mesmo que será o sétimo selo, porque o Filho do Homem virá com os seus anjos. E agora, o Filho do Homem vindo com seus anjos, vamos ver o que o reverendo William Branham diz aqui, para que tenhamos um quadro claro. Isso deve estar por aí pela página 165, mais ou menos, do livro dos selos. Vamos ver se encontramos esse. Vamos ver se encontramos esse. Diz no livro de Citas, parágrafo 1471, esse não foi Elias.
Esse não foi Elias, isso foi o Espírito de Deus sobre Elias. Elias foi somente um homem. Agora tivemos Elias e casacos de Elias e mantos de Elias e tudo de Elias. Mas o Elias desse dia é o Senhor Jesus Cristo. Ele virá segundo Mateus, ou segundo Lucas, capítulo 17, versículo 30, onde diz que o Filho do Homem se revelará entre a sua gente, não um homem, Deus, mas virá por um profeta. Ele nunca teve dois profetas maiores no mundo ao mesmo tempo. E agora aqui nos fala da vinda do Filho do Homem e nos mostra que essa revelação do Filho do Homem será através de um profeta. E, consequentemente, o Filho do Homem vem com os seus anjos, vem com os ministérios dos dois ungidos, dos ministérios de Moisés e de Elias. E isso tem a ver com o ministério de rei e de sacerdote. Se vocês leem nas anotações do reverendo Scofield, vocês vão perceber que ele fala e ele opina de que essas duas oliveiras de Zacarias 4 eram naquele tempo Zorobabel e Josué. Essas eram as duas oliveiras daquele tempo, o príncipe que governou a parte política e o sumo sacerdote na parte religiosa. E, consequentemente, podem apontar a Cristo como sacerdote e rei na era do rei. Porque lá estavam representando essas duas oliveiras, a Zorobabel, que era o líder político, e a Josué, que era o líder máximo religioso, pois tem que apontar na era do reino, na parte política e a parte religiosa do Messias. E, consequentemente, aí o sétimo selo e a sétima trombeta, o sétimo selo, a vinda do Senhor, a vinda da pedra não cortada de mãos, e a sétima trombeta, Moisés e Elias, sendo a mesma coisa. Então, é Cristo em sua manifestação final, o Espírito Santo, isso é o Espírito Santo no meio da sua igreja, operando o ministério de Moisés e o ministério de Elias, operando o ministério das duas oliveiras, representados em Zorobabel e em Josué, e, consequentemente, operando os ministérios de sumo sacerdote e de rei, operando os ministérios que têm a ver com a parte política do reino e com a parte religiosa do reino. Ou seja, que então veremos essa manifestação de Cristo em Espírito Santo na manifestação do sétimo selo, o veremos operando a parte
política e a parte religiosa ao mesmo tempo. Por isso, vigiem isso. Vigiem isso, para que quando isso esteja acontecendo, vejamos como se moverá o sétimo selo e a sétima trombeta, na parte religiosa e na parte política. Será Cristo se movendo nessas duas esferas para a restauração do reino de Deus na terra, que será a restauração do reino de Davi, que tem a parte política e a parte religiosa. Tem esses dois poderes, poder político e poder religioso. O ministério é o mistério do sétimo selo e da sétima trombeta, operando o ministério do último dia, o ministério do Filho do Homem, o ministério de Cristo e o Espírito Santo no meio da sua igreja e depois no meio do povo hebreu. Assim que estará operando, por exemplo, com a igreja no aspecto religioso e com o povo hebreu, o veremos operando o aspecto político, mas também haverá o aspecto religioso, porque não se pode falar do aspecto político relacionado ao povo hebreu sem tocar a parte religiosa, porque da parte religiosa depende a parte política para o povo hebreu. Portanto, estará se falando da parte religiosa e a parte política do reino de Deus e, consequentemente, estará se falando da vinda do reino de Deus, dessa promessa, e estará se falando o que tem que ser falado à medida que vão passando os dias, as semanas e os meses e os anos. Nada antes do tempo, tudo no seu tempo correspondente, para que não haja imitações, mas para que produza o efeito que deve ter cada coisa que deve ser falada com respeito ao reino de Deus e o seu estabelecimento na terra, porque o Filho do Homem vem na glória do seu Pai e vem em seu reino. E, consequentemente, sendo que o reino de Deus está na esfera espiritual, pois vem a esfera espiritual primeiro, para estabelecer depois a esfera física, que estão prometidas. Vem para a parte física, juntá-la com a parte espiritual. Assim é que o mistério do sétimo selo, da sétima trombeta, nós temos visto que é a vinda do Senhor. Mas quando virá e como virá, diz o reverendo William Branham, que esteve bem que não desse a conhecer, para quê? Para que não viesse imitação a respeito disso. Por isso, Deus estará dirigindo todas as coisas de tal forma que não vai ser aberto plenamente, mas os entendidos entenderão, porque será aberto esse mistério à igreja, que vai ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Vejam aqui na página, parágrafo 11:50 diz: agora, tão logo como esta igreja, deve ser tão logo como esta igreja, o mistério do sétimo selo, ou tão logo como esta igreja, deve ser conhece o mistério do sétimo selo, mas na tradução está escrito dessa forma: agora, tão logo quanto esta igreja, o mistério do sétimo selo é conhecido. Vê? Tem que ser conhecido pela igreja, pelos que vão ser transformados e levados com Cristo, porque isso é o que dá a fé para serem transformados. Essa revelação, a revelação é fé. Essa é a fé, a revelação que é dada
para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Isto quer dizer que os que vão ser transformados, a igreja noiva de Jesus Cristo, lhe será revelado esse mistério, crerá de todo o coração, todos os membros da igreja crerão e esperarão a sua transformação. Ninguém vai receber a transformação se não estiver esperando. E a estarão esperando apoiados na vinda do Senhor, apoiados no sétimo selo e a sua abertura, sua revelação. Depois que esta igreja, o mistério do sétimo selo é conhecido e os judeus são chamados pela sétima trombeta, que são 2 profetas, Elias e Moisés, e eles retornam e ali é onde os pentecostais estão todos confusos, eles esperam que algo aconteça, e a igreja se foi, e isso é para os judeus. E agora eu percebo, e aí ele começa a dizer que percebe que tem pessoas que pensam que aqui. Mas vamos deixar isso quietinho aqui. Temos visto que a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, composta pelos que vão ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, será revelado o mistério do sétimo selo. O mistério do sétimo selo, que também é o mistério da sétima trombeta para os judeus. E quando a igreja conheça o mistério do sétimo selo, dirá: esse é o mesmo mistério que vão conhecer os judeus, com o mistério da sétima trombeta, com o mistério das 2 oliveiras, com o mistério dos 2 ungidos dos ministérios de Moisés e de Elias. Tudo é simples e tudo está aqui no livro do Apocalipse e no livro de Zacarias e em outros livros, em símbolos, mas estes símbolos têm um significado, que é revelado à igreja do Senhor Jesus Cristo no tempo final, no tempo no qual nós estamos vivendo. Parte já foi revelado, mas o sétimo anjo mensageiro da sétima era, mas o mais importante, que é a revelação do sétimo selo, foi deixada para o nosso tempo. Portanto, estejamos atentos, conscientes do mistério do sétimo selo e a sétima trombeta, que é a mesma coisa, a vinda do Senhor, do qual disse o reverendo William Branham no livro dos selos, página 400, diz: 472 diz: é muito mais tarde do que pensamos. Isso mostra que vem de Deus, porque vemos quão perfeitamente se enquadra perfeitamente com a promessa de Deus para a mensagem do tempo do fim. Notem bem, a mensagem do tempo do fim, este selo. Qual é a mensagem do tempo do fim? O sétimo selo. Este selo. Ele nos revelou os 6 selos, mas não diz nada do sétimo. O selo do tempo do fim, quando começar, ou seja, quando começar, será algo completamente secreto. O seu começo será um segredo. Como foi um segredo? A primeira vinda do Senhor foi um segredo. Desde que foi concebido o seu corpo físico no ventre de Maria e nasceu
em Belém da Judéia, depois foi levado ao Egito, do Egito depois foi levado a Nazaré, onde cresceu, foi um jovenzinho, adolescente, depois jovenzinho, e depois um adulto, e depois começou o seu ministério ali na terra de Israel, foi batizado por João Batista. Veja, ele entrou primeiro, a mensagem do precursor, foi um discípulo do precursor. E falou do precursor, colocou ele no alto, disse que não tinha ninguém maior do que João Batista do nascido de mulher, mas ele também falou, o menor no reino dos céus é maior que ele. Por quê? Porque João pertence ao grupo dos servos de Deus, porque Israel é o povo dos servos de Deus, e sob a dispensação do reino encontramos que os servos de Deus eram o povo hebreu, era a igreja do Antigo Testamento composta pelos servos de Deus, os tirados do Egito. E agora, os do reino dos céus, o menor no reino dos céus, isso é o menor dos membros da igreja do Senhor Jesus Cristo, que está composta pelos filhos e filhas de Deus, porquanto o filho é uma filha de Deus, é maior que um servo. Portanto, um servo é menor, como era Eliezer menor que Isaac. E agora, Deus tem estado tratando não com os servos, mas com os filhos e filhas de Deus, que vêm do céu para passar por essa terra e serem aspergidos com o sangue de Cristo e obter a sua redenção. Estes são os que pertencem à Nova Jerusalém, a cidade do nosso Deus. Estas são as pessoas que com o melhor sacrifício seriam purificadas pelo sangue de Jesus Cristo, o sangue do novo pacto, que tira o pecado e que nos mantém limpos de todo pecado, porque quando um filho de Deus ou uma filha de Deus falta diante de Deus, confessa sua falta e pecado diante de Deus, e Cristo com o seu sangue o limpa de todo pecado, porque ele ainda está como sumo sacerdote no céu, intercedendo por cada filho e filha de Deus no céu, no trono de intercessão, lá no propiciatório. Continuamos lendo. Lemos até onde disse: o selo do tempo do fim, quando comece, será algo completamente secreto, segundo a Bíblia. Vê? A primeira vinda do Senhor não foi anunciado como um segredo. Contudo, quase ninguém conheceu. Quase ninguém esteve consciente da primeira vinda de Cristo. Os grandes líderes religiosos, sábios daquele tempo, não o entenderam, porque Deus prende o seu sábio em sua própria sabedoria. E o que é isso? É a sabedoria dos sábios. E agora não foi anunciado como um segredo. E agora não foi anunciado como segredo, e contudo se manteve em segredo, e muito poucas pessoas sabiam que o Messias estava na terra. Notem que 9 anos e meio se manteve em segredo, e ele se manteve no meio do povo hebreu ali em Nazaré, como um carpinteiro na carpintaria de José. E pensem alguns que também tinham ali uma... Assim que se pensa que era um bom negócio bom que ele tinha. E vejam, não tinha sido ungido.
Deus escondendo dos sábios e entendidos esse segredo, esse mistério, e consequentemente escondendo-os do diabo, de Satanás, para que não destruísse a Jesus, para que não matassem Jesus antes do tempo. Tentou matá-lo quando nasceu em Belém da Judeia, mas não conseguiu. Deus esconde os seus instrumentos para que o diabo não possa lhes machucar, e quando depois eles surgem, começa o mistério, começa o Espírito Santo a operar através deles. E não podem partir da terra enquanto não terminam o seu trabalho. Quando foi ungido pelo Espírito Santo depois de ser batizado em água, ali ele estava ungido, e Israel já tinha um rei, tinha ungido o Messias ali. Por isso Jesus podia dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu. Já estava ali ungido, e ali começou a era messiânica. Começou essa semana messiânica de 7 anos, e na metade da semana, com a morte do Messias, essa semana se deteve, e restam 3 anos e meio de era ou etapa messiânica. E agora, por isso Israel está esperando o Messias. E está esperando Elias. Portanto, tudo vai ser cumprido ao mesmo tempo, porque o 7º selo e a 7ª trombeta são o mesmo. A vinda do Senhor, que é a vinda do Filho do Homem com os seus anjos. Porque o Filho do Homem virá com os seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. A vinda antes da grande tribulação será um segredo. E será em segredo, porque vai ser para a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, que vai ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E depois, na vinda do Senhor, para estabelecer literalmente o seu reino, será depois da grande tribulação, onde ele vem com a sua igreja, depois da grande ceia das bodas do Cordeiro. Assim que o 7º selo, quando comece, vai ser um segredo completo. Mas, mesmo que a primeira vinda de Cristo não foi anunciada como um segredo, foi um segredo, mas 2 ou 3 souberam que já estava na terra. Por 29 anos e meio, umas poucas pessoas souberam que ele já estava na terra, muito poucos. Nessa etapa do 7º selo, desde que comece até que mais adiante seja aberto completamente, muito poucas pessoas saberão o mistério do 7º selo desde o seu início. Mas no final, todos saberão quando seja aberto no céu o livro, o 7º selo, seja entregue a Cristo o livro completo dos 7 selos. E isso é como um pergaminho. Eu não sei se vocês se lembram, a Torá, a Bíblia no Antigo Testamento e desde o Antigo Testamento, é um rolo onde você tem que saber e passar de uma página para outra, porque não é assim como a gente passa de uma página para outra. Tem um rolo, vai se enrolando e passa de uma parte a outra, e assim cada selo, cada uma dessas partes tinha um selo pendurado
para ver cada parte cada parte desse livro selado com 7 selos. E agora, Deus no céu conhece o conteúdo. E Cristo conhece o conteúdo porque foi revelado a Ele depois que Ele morreu, ressuscitou e foi glorificado. E Ele tinha que trabalhar na terra de acordo ao conteúdo desse livro que está selado no céu. Esse é o livro da vida do Cordeiro. É onde estão os nomes dos escolhidos, escritos, os quais formariam a igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora, continuamos lendo aqui. O selo do tempo do fim, quando começar, será algo completamente secreto, segundo a Bíblia. Mas antes de conhecer isso, lembrem, Apocalipse capítulo 10, versículo de 1 ao 7, que no fim da mensagem do 7º anjo, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Estamos no tempo do fim, a abertura do 7º selo. No domingo passado, faz uma semana hoje, quando eu estava pregando sobre sede humildes, lembrem que Deus opera em coisas pequenas. Na verdade, eu não percebi o que eu estava falando, mas agora eu vejo bem. Será de uma maneira tão humilde? Será de uma maneira tão humilde. Alguém pensaria que algo tão tremendo seria revelado lá no Vaticano, mas melhor, vem como veio João Batista, vem como o nascimento do nosso Senhor lá em um estábulo. Glória a Deus. A hora está à mão, aqui estamos, ó irmãos. Vem como João Batista e vem como o nascimento de Jesus, lá em Belém, num presépio. Vem como João Batista. João Batista era o Elias daquele tempo, o terceiro Elias. Vem como João Batista, ou seja, vem como João, como Elias, como o quinto Elias. E vem como o nascimento de Cristo, lá em uma manjedoura, em Belém. Belém, a casa do pão de Deus. E agora, a Belém do Novo Testamento, a Belém no cristianismo é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora, essa é a casa do pão de Deus e da água de vida eterna. Ou seja, que tem que surgir daí, da casa do pão de Deus da Belém espiritual, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Tem que nascer aí. E como vai nascer aí? O novo nascimento, onde se efetua na igreja do Senhor Jesus Cristo, na união de Cristo com a sua igreja, para se reproduzir em filhos e filhas de Deus. Simples assim. Agora vejam todo o mistério do 7º selo e o simples que é tudo. Será sempre em uma forma simples. E mais, vejam o que diz na página 160 e depois E notaram que disse que um desses anjos era muito estranho? Me pareceu muito diferente aos demais. Estava em uma constelação com 3 de cada lado e um em cima, e o que estava do meu lado, contando da esquerda para a direita, este seria o 7º anjo, e era mais brilhante e significava mais para mim que os outros. E disse que tinha o peito assim robusto e estava voando para o Oriente. Disse também que me levantou, me ergueu. Se lembram? Agora aqui está. Era o que tinha o 7º selo, o qual mantive com uma pergunta em minha mente a minha vida toda. Os outros selos significaram muito para mim desde então,
pero desde luego mas vocês não imaginam o que significou este selo. este Y selo. ahora el que tenía el séptimo sello es el ángel. E agora o que tinha o sétimo selo era o anjo que o levantou. Él ve 7 ángeles Ele vê 7 anjos, sin contarse él. sem contar com Y ele. allí estaban los 7 ángeles E ali mensajeros estavam de os las 7 7 anjos mensageiros das 7 eras, os quais o reverendo William Branham era um deles. Por tanto, él ve 7 Portanto, sin contarse él. houve 7 sem contar com ele. No total, Los ángeles allí, são 8 anjos ali no momento em que estava o reverendo William Branham ali. y el que era el séptimo ángel, E o que era o 7º anjo? si contamos Se contamos todos los ángeles que estaban todos allí, os anjos que son estavam 8, ali, que são 8, entonces então ese séptimo ángel este era el 7º anjo era o 8º anjo, contando contando hermano Branham como el séptimo o irmão ángel de Branham la como o séptima, 7º anjo da 7ª era. Depois otro ángel que era havia diferente. outro anjo que era diferente dos 7 A anjos, los 7 ángeles de aos las 7 7 anjos das 7 eras da igreja. porque es el ángel que Porque tiene esse é o anjo el que séptimo tem sello, o por 7º consiguiente, selo e, tiene consequentemente, tem la séptima a trompeta, 7ª trombeta. Tem la séptima a trompeta, 7ª trombeta, que são los ministerios de os los ministérios dos dois ungidos, os ministérios de Moisés e Elias, e tem el séptimo sello, o 7º selo, que é el ministerio de o Cristo, ministério de operado Cristo, por el Espíritu Santo. operado pelo Espírito Santo, Ese ángel nesse anjo del Señor que do Senhor que está ahí presente. ali, Y presente. por E, consiguiente, consequentemente, la apertura del a séptimo sello abertura do 7º selo está ligada ao anjo que era diferente aos demais. porque en el cumplimiento del séptimo sello y la séptima trompeta, Porque no cumprimento do 7º selo, da 7ª trombeta, estará presente um anjo mensageiro diferente dos demais, um anjo mensageiro dispensacional com os ministérios de Jesus, de Moisés e de Elias, operados pelo Espírito Santo, operados por Cristo, el cual estará en o Espíritu qual Santo estará em todo ese Espírito Santo nesse anjo, manifestando-se año, en el día posterior. no El mismo último dia. Espíritu Santo que se manifestó O mesmo Espírito Santo que se manifestou los profetas del Antiguo nos Testamento, profetas do Antigo Testamento se manifestou em Elias, em Eliseu, em João Batista, no reverendo William Branham e se manifestará novamente por 5ª ocasião y e operará vai operar el ministerio de Elías o ministério de Elias por 5ª ocasião e o ministério de Moisés por 2ª ocasião e o ministério de Jesus por 2ª ocasião. pero ese mensajero Mas esse mensageiro será el profeta Elías, nem será o profeta Elias literalmente falando, nem será o profeta Moisés literalmente falando, e nem será Jesus literalmente falando. será un hombre del Vai día ser um homem do último dia que pertenecerá que pertencerá ao corpo místico de Cristo. los escogidos lo conocerán, Os escolhidos o conhecerão. no comprenderán, O mundo não vai entender, mas os escolhidos sim entenderão. Porque os entendidos entenderão. Será um mistério que esté revelado que será revelado a la iglesia del à Señor, igreja do Senhor Jesus Cristo. porque a los demás Porque aos outros não lhes será concedido conhecer esse mistério, porque esse é o mistério que dará a fé, a revelação, para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E os que terão necessidade de conhecer esse mistério serão aqueles que serão transformados. los demás Os outros tratarán de criticar vão criticar todo el cumplimiento o cumprimento todo desse mistério, mas os escolhidos vão entender, creerán vão crer y serán transformados. e vão ser transformados no último dia. Ese es el misterio Esse é o mistério que eu preciso conhecer. de la séptima O mistério da 7ª trombeta, do 7º selo, que é a vinda do Senhor para ter a fé de rapto, a fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. para eso Porque para isso será vai ser a vinda do Senhor à sua igreja, para levar a sua igreja com Ele à ceia das bodas do Cordeiro, transformá-los lá com corpos glorificados, inmortales, imortais, eternos, eternos, igual ao corpo glorificado do nosso amado Senhor Jesus Cristo, porque Deus vai glorificar de su gloria, a casa da sua glória, en el Nuevo a Testamento qual no es Novo Testamento é a igreja do Senhor Jesucristo. Jesus Cristo. El misterio del séptimo O sello mistério do 7º selo
séptima e a sétima trombeta. Viram que simples é tudo? Todo es tan sencillo Tudo é tão que simples le pasará por encima que vai passar por alto a muchas personas. a muitas pessoas. Aquí lo dice en la página Vejam, 17 aqui diz na página 17 del libro de los sellos, do livro dos selos, dice: diz: pasarán por alto al precursor. passarão por alto o precursor, o precursado e tudo o que Deus estará fazendo. Dice, como he dicho muchas veces, Diz, como muitas vezes eu disse, o homem é como ele sempre foi. siempre está alabando a Ele Dios está por sempre lo que- elogiando a por lo que Deus hizo, pelo que ele fez, olhando o que Deus fará no futuro, mas ignorando o que está fazendo no presente. É assim, olham para trás e vê a coisa tão grande que Deus fez, pero no pueden mas ver não la cosa podem ver a tan coisa tão sencilla que simples Dios usó que Deus usou para efectuar. para efetuá-la. Mira adelante, Olham em y ven frente lo e grande veem que o viene. grande que vem, e em 9 de 10 casos, as coisas já estão acontecendo, Las cosas as coisas já estão acontecendo, tudo ao seu redor. Contudo, é tão simples no lo sabe. que não sabem. Así fue con el precursor Assim Juan foi el com o Bautista precursor y João con el Batista e com o precursado Así Jesus. fue con el Assim foi com o precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham, precursor, e com o precursor la séptima da trompeta sétima y el trombeta séptimo sello. e o sétimo selo. A vinda do Senhor, assim vai ser também. Por lo tanto, Portanto, estemos preparados estejamos para ver preparados en simplicidad para vermos em simplicidade Dios cumpliendo a Deus, que Él ha prometido cumprindo o que Ele prometeu sobre o ministério del séptimo sello do sétimo selo y la séptima trompeta. e a sétima trombeta. Ha sido para mí un privilegio grande. Para mim tem sido um grande grande estar con privilégio e bênção ter estado com vocês nesta ocasião, testificando a vocês do mistério do sétimo selo ustedes. Séptima trompeta. e da sétima trombeta. Todos queremos Todos queremos estar con nuestros ojos espirituales com nossos olhos espirituais bem abertos para ver para vermos la gloria de Dios a glória de Deus manifestada no cumprimento do sétimo selo e da sétima trombeta, lo cual se o cumplirá qual vai se cumprir bajo lo que ha sido sob o prometido que foi prometido para ser cumplido para ser cumprido na terceira etapa, en donde onde está prometido que Deus maravillas. fará grandes maravilhas, El reverendo William e onde o Branham reverendo William Branham esteve, fue transportado foi transportado e viu una carpa o catedral uma gigante tenda ou uma catedral gigante, en donde onde la columna de a fuego coluna de estaba fogo obrando estava operando grandes maravilhas. Por lo tanto, Portanto, estemos siempre brazo a brazo estejamos sempre braço a braço com o programa que Deus tenha para o tempo em que nos corresponde viver. Ya hemos visto Nós já cuál vimos será la parte culminante qual será a parte culminante del programa de Dios do programa de Deus para el tiempo final. para o tempo final. Vai ser La tercera etapa, llamada a terceira etapa, por chamada el terceira reverendo etapa pelo reverendo William Branham, donde habrá una carpa gigante onde vai ter uma carpa gigante e milhares de pessoas assistindo, congregando, miles de personas e recibiendo a milhares de Cristo. pessoas recebendo a Cristo. Habrá predicación Haverão pregações e também haverão orações pelos doentes. y gran multitud, E grande miles de multidão, milhares de pessoas personas en línea em filas, alinhados para recibir para receber, la oración enfileirados em filas para receber oração por cura. y en donde habrá E onde haverá un cuarto pequeño, um pequeno quartinho, lo cual o qual también tiene su raíz também tem ali en las palabras de Cristo. o seu registro na palavra de Cristo. Quando Ores, tu ores, no seas como los não fariseos. seja como os fariseus, ou seja, que oram em público, e a oração é longa para que todos escute, para que digam: esse homem é um homem espiritual, esse homem Deus está ouvindo, esse homem santo. Tu Enciérrate en tu cámara te secreta tranca no teu quarto secreto, na tua câmera secreta, e ora a Deus em secreto. y tu
Padre E o teu Pai, está en los cielos que y está te nos oye, céus e te ouve, te recompensará em público. las personas no van a escuchar tu A oración, pessoa não vai ouvir a tua oração, mas Deus. no te van a ver orando, Não vão te ver orando, pero sí Dios, mas Deus sim. porque vas a orar para Dios. Porque tu vai orar para Deus. Y luego E depois, te va a recompensar el Deus público, vai te recompensar em y público. el público va a ver la E o recompensa que público Dios vai te va a ver a recompensa que Deus vai te dar. Va a ver Vai ver la respuesta a tu a oración, resposta à tua oração. O público vai ver a resposta à tua oração. Deus vai ver escuchará tu oración e vai ouvir a tua y oração. dará respuesta, la cual E dará a resposta, qual o público depois haverá. así es que Assim eso es lo aqui, que está prometido, isso é o que está prometido. y en ese rumbo E nesse rumo é que teremos o quê? Temos que o quê? Trabalhar. no vamos a trabajar Nós não vamos trabalhar cumpla otra cosa, para que Deus cumpra outra coisa, porque não tem outra coisa que foi prometida. Nós temos que trabalhar lo correcto. no rumo correto. Si Dios dice Se Deus disse que la tercera etapa va a ser que a terceira etapa vai ser manifestada em uma grande carpa ou grande tenda, catedral grande, então tem que trabalhar para que surja essa catedral ou grande tenda que está prometida. E trabalhando en ese rumbo nesse sin rumo, desmayar, sem desmaiar, llegará el momento en chegará o que momento se na cumplirá. qual vai se cumprir. Mire, Vejam, en la primera edad estaban esperando na primeira la venida era del estava esperando a vinda do Senhor, Señor, pero la venida del Señor, la mas segunda a vinda venida, do Senhor, a no fue segunda cumplida vinda não foi cumprida, era en el tiempo de los apóstoles, a primeira no tempo dos apóstolos, ni en la primera edad de la nem iglesia, na primeira pero era da estaban igreja, mas eles estavam esperando, porque está prometido que vai vir por sua igreja. Cualquiera podía decir, mira, Qualquer yo um pode estaba dizer, esperando y no veja, eu vino, estava ya esperando e se ele não veio. terminó ese tiempo Então esse tempo já terminou y no vino, así que e ya ele não viene. veio, assim que ele não veio mais. Es que todavía Não, é que ainda faltaban otras etapas, faltavam outras etapas, outras eras. No era un grupito pequeño, Não era um grupinho pequeno, era un grupo grande era um grupo que grande, sería compuesto por que todas seria las etapas. composto por todas as etapas da igreja. Era algo más grande Era algo maior. y por consiguiente E, consequentemente, isso era eso es el templo Isso era o templo espiritual de Cristo. Ou seja, el templo o templo o tabernáculo ou tabernáculo de Deus en el Nuevo Testamento, no la Novo iglesia Testamento, a igreja del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Y para el tiempo final, E para o tempo final, cualquier persona podrá qualquer decir, pessoa poderá dizer tuvieron una carpa pequeña y no se cumplió. que tiveram uma carpa pequena e não se Entonces cumpriu. tenía que ser un poco más grande. Então tinha que ser um Tuvieron pouco otra más maior. grande y no se E cumplió. fizeram outra maior e não se cumpriu. Tiene que ser Então tem que outra ser maior. outra maior. Y en algún sitio, E em pues, algum llegaremos a lugar, esa pois grande vamos que vio chegar a essa el reverendo grande que o William. reverendo William Branham viu. O sea que tiene que ser Ou seja, que tem que ser con personas que hayan estado com pessoas que têm estado trabalhando en ese rumbo, nesse rumo, en esa meta. nessa direção, nessa meta. Y miren, E ¿por qué vejam, no había venido el diluvio? por que não veio Cuando o dilúvio Noé comenzó el arca, quando Noé começou a si arca? llega el diluvio en ese Porque momento, se chegasse o dilúvio naquele el arca tempo, terminaba. a arca não estava pronta. Noé y su familia Noé e a família dele tinha que perecer se não tivesse a arca. ¿Y por qué no ha llegado? E por que Esa tercera etapa não en su chegou essa manifestación de terceira grandes etapa em sua maravillas y manifestação de grandes maravilhas e milagres? Porque foi dito que seria em uma carpa ou grande, uma tenda ou grande, uma catedral grande, uma tenda catedral, uma carpa catedral. parecía carpa, Ou seja, parecia tenda e parecia uma catedral. o sea, Ou seja, parecía una carpa, pero parecia uma no era tenda, carpa. mas não era uma tenda. De seguro él vio cosas, Com certeza ele viu la coisas. vio como carpa, Ele viu cuando como la vio, uma y tenda cuando quando ele entró, viu, e quando ele entrou, viu que tinha outras ele coisas viu que que não tinha eram de outras coisas que não eram de no eran tendas. de las carpas comunes que Não ellos era das usaban. tendas comuns que eles naquele usavam naquele tempo. Así es que Assim aqui, en algún sitio em algum lugar, tiene que surgir. tem que surgir. Y por cuanto E porquanto Dios es el que obra, por Deus medio é o de que opera su Espíritu através do Santo, seu Espírito Santo,
Cristo em Espírito Santo, usando seres humanos, usando seres tiene que humanos, usar seres humanos tem que usar seres humanos para que se haga, que se faça, que se lleve a cabo que se esa labor realize esse trabalho con la bendición de Dios y com a dirección bênção de Dios, Deus e direção de Deus, para que Él cumpla para que Ele cumpra o que Ele prometeu. ¿Y por qué otros que tienen el E dinero por no que lo han hecho? outros que têm dinheiro não fizeram? Porque no pueden hacer una obra. Porque não podem realizar uma obra de fé? Una obra de fe Uma es obra de fé una labor que se hace é um trabalho que se faz porque se cree. porque se crê. Por lo tanto, Portanto, la obra es la fe a obra expresada. é a fé expressada. La obra que se hace A obra en el reino de que se Cristo faz no reino de Cristo es la expresión é a de lo que el expressão pueblo o de la do que- que o lo que las povo ou do personas que creen. as pessoas creem. En la labor que están É o trabajando, trabalho es na lo que qual creen. estão trabalhando, é o que creem. Si creen en lo que corresponde la Se acreditam no que corresponde à quinta era, se estaría trabajando então estariam trabalhando con Lutero. com Lutero. Si se cree Se creem que se está en la sexta edad, que está na sexta era, então estariam trabalhando com Wesley. Se creem que estão na sétima era, então estão trabalhando con la edad com a era pentecostal, pentecostal, junto ao reverendo William Branham, que foi o mensageiro da era pentecostal. y así por destino. E assim por diante. Pero en la edad Mas na era, séptima, na sétima era, el reverendo William Branham, quando o él ministro, dice, todavía hay quando esteve algo o reverendo William Branham, ele disse, quando que no se cumplió. ainda tem algo que ainda não Todas se las cumpriu. visiones se han cumplido, Todas as visões se cumpriram. Nenhuma falhou. y todavía E ainda él ele mostrava unas que restavam umas dos o tres, 2 ou 3 la visión a visão de la mujer que da mulher toma que el mando en Norteamérica, ocupa o comando na América do Norte, que ele diz que pode ser una mujer que uma mulher por voto femenino que por voto obtiene la feminino presidencia, é, o se posiciona na presidência, ou a Igreja Católica que se levante que se levante en Norteamérica na América do y Norte tome el mando e tome o comando, a direção allá, ali, o ou y la otra visión es e a outra visão é la explosión grande a grande explosão que él escuchó, que ele ouviu, y otra visión e outra visão la carpa, a, la visión de la a carpa, tenda, a visão da tenda, donde él vio la manifestación onde ele viu a de manifestação de Deus Dios bajo la tercera sob etapa, a terceira etapa, donde no habrá limitaciones onde en não cuanto a haverá lo que limites Dios hará en esa etapa. que Deus fará nessa etapa, do qual ele Que disse lo que fue visto en parte, que o que foi visto em parte operado através dele, de lo cual pelo mostró Espírito Santo, do cinco qual mostrou 5 coisas, cuando le habló a la tormenta quando ele falou y la tormenta se a detuvo, a tempestade parou, ou seja, desapareció, desapareceu. se fue. Se foi, isso foi pela palavra falada, Luego también otra ocasión en e donde depois, em outra ocasião, habló onde ele falou fuera de existencia un fora da existência tumor que estaba en el um ovario tumor que estava no ovário da sua esposa Meda, e estava à distância. Ela estava em Jeffersonville, Indiana, e ele estava em Tucson, Arizona. habló la palabra, Ele falou a palavra dijo que cuando, e antes disse del que médico quando colocar antes do su médico mano colocar sobre sua el mão tumor, sobre o tumor, desaparezca. desapareça. Y antes de que el médico E antes de que o médico fosse pôr a sua mão, desapareceu. Ela sentiu algo e aí desapareceu. Isso é cura divina à distância, pela palavra criadora. Poder sobre toda doença. A salvação do filho de Hatshai também, por e a pedido da mãe deles. Isso é salvação para os parentes dos escolhidos. E a palavra falada para a criação
las ardillas, dos esquilos, cosas que no estaban. coisas que não estavam sendo trazidas à criação. E a ressurreição do peixinho que já fazia meia hora que estava morto e estava ali, flutuando sobre as águas. Portanto, Cristo disse: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Vê? Ele representa os homens em peixes e aos seus discípulos em pescadores. O cristianismo representado em peixes. O mar ou as águas representam povos, nações e línguas. E um peixinho como que já meia hora morto e já sobre as águas, representa sobretudo os escolhidos do último dia, mas também inclui os escolhidos de todas as eras que vão ser ressuscitados em corpos eternos e glorificados. E isso tudo, todas essas amostras que ele deu, estão apontando para a terceira etapa. Diz que isso que vocês viram em parte, isso está na página 118 e 119 do livro de citações. Isso que vocês viram em parte manifestado, será manifestado em todo o seu poder quando venha a apertura. E até na página 119, este livro de citas, e no parágrafo que segue, os dois últimos do parágrafo que o segue, nos fala e diz: eu não vou morrer de velho sem que ele esteja aqui. Quantos anos ele teria atualmente? 97 anos. Nasceu em 1909. Estamos em 2006. Já vai 97 anos em 2009, seria 100 anos. E ele não esperava chegar aos 90 anos. Mas vamos deixar isso aí quietinho e vamos dizer, ele cria desse jeito. Estamos vivendo no tempo mais glorioso de todos os tempos. O mistério do sétimo selo é o mistério pelo qual houve silêncio no céu, como que por meia hora. O mistério do sétimo selo e a sétima trombeta. O que é a sétima trombeta para Israel? Ou seja, para os judeus, este é o sétimo selo para a igreja, ou seja, o que tenha o sétimo selo terá a sétima trombeta, e o que tiver a sétima trombeta vai ter o sétimo selo. A única coisa é que a igreja terá o sétimo selo e dirá: mas se esta é a sétima trombeta, as duas coisas são a mesma coisa. E os judeus dirão: temos a sétima trombeta. E depois vão dizer: mas esse é o sétimo selo. Isso eles vão descobrir à medida que a revelação de Deus seja dada a eles. Bom, que Deus continue abençoando a todos, lhes guarde, lhes use grandemente junto a vossas congregações nesse tempo final, no programa do sétimo selo e da sétima trombeta. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Já conosco o missionário Reverendo Miguel Bermudes Marim, para continuar. E ontem Miguel estava falando de 120, que eram 120 anos
desde que Deus falou a Noé, até que veio o dilúvio, e veio 120 anos também mais adiante, Moisés viveu. Depois 120 dias, ou seja, 120 pessoas no dia de Pentecostes. E com Noé, os 120 anos foi com o número 10. E agora, como vai se cumprir os 120, Miguel? Com o número 10 de Cristo, os apóstolos, Cristo, São Pedro, São Paulo, Irineu, Marte, Colombo, Lutero, Wesley, o reverendo William Branham e depois o 10º. Na manifestação do Filho do Homem. Como vai se cumprir os 120? Em 6.000 anos, há 120 jubileus. No jubileu 120. Se divide, se multiplica 120 por 50, 5 por 00, 5 por 2, 10, 5 vezes 1, 5 e mais 1, 6, 6.000 anos. Está aí os 120 de novo, ou seja, que cada dia vai se cumprindo este ciclo. E isso corresponde à era da pedra angular. Vejam, o dia de Pentecostes foi o dia 50, 49 dias depois. Aí nós temos um jubileu, Pentecostes. E agora, 7 eras que correspondem a esses 49 anos. Dentro desses 49 anos, está aí as 7 eras representadas em cada dia sabático ou cada ano sabático, que são 7 anos sabáticos. 7 anos sabáticos tem aí então um total de 49 anos, e 49 anos tem 7 anos sabáticos. E depois disso vem o ano 50, que era o ano de jubileu. Vem? No ano do jubileu, ano 50, da era de pedra angular, aí vem o ano de jubileu, ou ciclo de jubileu, do último ciclo de jubileu, o 120 ciclo de jubileu, dos 6.000 anos de Adão até aqui. Ou seja, que tudo tem que se encaixar, vem em um elo profético desde Adão até aqui. Bom, por isso haverá outro tempo de jubileu, outro tempo de Pentecostes. Isso corresponde à era da pedra angular. Lá, um Pentecostes para receber as primícias, e aqui um Pentecostes para receber a plenitude, ou seja, para receber a transformação. Bom, que Deus continue abençoando a todos e lhes guarde e lhes use grandemente em sua obra, nesse tempo final, junto a todas, junto à congregação a qual vocês atende ou você pertence e trabalha junto a ela. E em tudo o que deseje, vocês que estão presentes, ministro, podem colaborar, e os que estão em outras nações ouvindo este convite, e que Cristo lhes recompense vocês muito e todas as suas congregações, e a todos os irmãos que nesse tempo trabalham em prol de todo o programa divino que está sob o 7º selo e a 7ª trombeta, e que tenha um grande tesouro nos céus, no reino do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue lhes abençoando a todos.
Ya Miguel, tuvimos el postre. Miguel, já tivemos a sobremesa também. Como nos decía un rabino, E como um rabino falava para nós, Miguel vai saber explicar o que era a sobremesa para eles. Bueno, que Dios le bendiga, Bom, que le Deus guarde, lhes abençoe ya e lhes guarde. Já deixo o Miguel por aqui para continuar. para continuar. Y nos veremos E mañana. nos veremos amanhã, se Deus quiser.